Fala, meus queridos, firmeza? Seguindo aí com o esquema de letra, de desenhar letras no estilo de grafite, a gente vai fazer hoje o estilo aqui, que é o estilo 3D, né? O que é esse estilo 3D? No estilo de letras, né? É o Weird Style, só que um pouco mais complexo, um pouco mais de efeito, um pouco mais de acabamento, principalmente os efeitos de 3D, o estilo virtual, tá? Não tô falando necessariamente daquele 3D que a imagem salta para fora, mas sim um 3D com relevo, com profundidade, com ponto de fuga e com um efeito aí bem mais virtual, tá, pessoal? Então a gente vai trabalhar a letra no estilo aqui de Weird Style, vai construir uma profundidade de caixa e sim aplicar um efeito de pintura. Lembrando que tudo isso aqui no esboço mesmo, a lápis aqui no nosso sketchbook, e na próxima aula a gente faz isso aí na prática com spray. E praticamente o que a gente vai utilizar é o seguinte, o mesmo esquema que utilizamos na aula anterior lá sobre tag, lembra, pessoal? E depois passa aqui para a gente continuar esse exercício. Bom, na aula de tag a gente usa um marcador, a gente emenda 2 lápis para fazer a estrutura ali da letra, tá? Vamos tomar como exemplo aqui a letra T, certo? Então venho aqui, construo o meu T, letra simples até então. Numa próxima etapa eu posso modificar, eu posso estilizar a letra, certo? Então, se eu usar essa mesma estrutura aqui que eu fiz, no formato de tag mesmo, eu já consigo a partir dela construir o meu Weird Style ou o meu estilo de letra de grafite. Beleza? Então aqui com o lápis, o que é que eu vou delimitar aqui? A profundidade caixa. Essa profundidade caixa é aquela que puxa uma ponta, né? Ela tem uma profundidade, ela vai para uma direção, né? Diferente da sombra projetada, que ela só se projeta, igual na sombra aqui na mão, tá vendo? Ela só se projeta a partir de um ponto de luz. A caixa não, a profundidade de caixa, ela vai ter linhas, são as linhas guias que vão fechar por inteiro na letra. Então beleza, eu vou aplicar uma profundidade de caixa aqui apenas nesse exemplo. Então, primeiro de tudo, eu vou riscar aqui uma linha do horizonte. O que é essa linha do horizonte? Na perspectiva de desenho, usa muito isso. A linha de horizonte ela vai cortar ali praticamente o desenho e depois a gente vai definir um ponto de fuga. O que é esse ponto de fuga aliado à linha do horizonte? O ponto de fuga nada mais é onde todas essas linhas elas vão em direção. Então eu vou marcar um ponto de fuga aqui, ó, um pequeno ponto só para me guiar, bem nessa direção. Então todas essas linhas aqui da profundidade, ela vai em direção a esse ponto de fuga, é onde a perspectiva acontece, seja ela nesse canto, seja ela no outro, seja ela no centro, é mais ou menos assim, de maneira simplificada, que funciona o desenho de perspectiva, mas mais para frente a gente pode ver isso. Então marquei o ponto de fuga, vou começar esticando primeiro as pontas aqui da minha letra, certo? Outra aqui também, lá em cima, estou fazendo até a metade aqui, certo? Aqui dentro, aqui embaixo, ao invés de ir nessa direção para baixo, eu tenho que acompanhar ela para cima. Por quê? Porque aqui, ó, tá dividido. Nós temos a linha do horizonte, então dividir em duas partes a letra, certo? Essas aqui vão nessa direção e essa aqui de baixo, ela tem que ir também, só que no sentido contrário, né? Então vai ser a mesma coisa. Tá vendo? Todas essas linhas, elas vão encontrar nesse ponto. Feito isso, agora eu vou fechar a estrutura caixa da minha letra. Fechei aqui dentro também, sempre seguindo a forma da letra base, tá, pessoal? Fechei aqui também, apagar aqui o esboço. E tá construído aqui a nossa profundidade de caixa. Olha lá, certo? Então, de uma maneira de perspectiva, ela se encontrou a um ponto, né? Linha do horizonte, ponto de fuga, e essa profundidade, ela se encontra naquele ponto, beleza? Por que eu tô explicando isso? Porque a gente vai utilizar essa profundidade de caixa aqui para construir o nosso letreiro 3D. Sketchbook aberto, vamos fazer aqui o mesmo exemplo, tá? O interessante de usar essa técnica do canetão é que você consegue se guiar para construir a sua letra. Expliquei isso também nas outras aulas, tá, galera? Então tá vendo? Com um simples canetão vim aqui, fiz um estilo de tag mesmo, puxei as pontas, dei uma profundidade, consegui construir uma letra. Eu vou passar aqui agora no sketchbook esse mesmo exemplo do T, lembrando que eu vou esboçar bem de leve, porque como eu vou usar apenas lápis de cores, não vou utilizar contorno, tá? Então tem que ser bem leve para na hora que eu passar a borracha, apagar todo esse excesso, tá? E é claro que eu também vou estilizar ainda mais essa letra aqui, tá? Eu vou aumentar algumas partes, né? Principalmente as pontas. Então, beleza. Vou apagar
o excesso desse lápis agora, principalmente o esboço interno. O esboço interno são onde essas linhas se cruzaram, no qual revelam a estrutura da letra. Dica muito importante, tem que realmente estar bem apagado. Por quê? Porque como eu vou utilizar só cores aqui, o contorno não pode aparecer muito, tá? Então tá vendo? Bem apagado. Já escolhi aqui as cores que eu vou trabalhar esse meu 3D. Escolhi aqui monocromáticas de verde. Então, primeiro de tudo, eu vou pegar o verde mais claro, tá? Por que esse verde mais claro? Que vai ser a nossa cor base. Com ele eu vou definir mais ainda a letra, para que eu não me perca aqui no esboço. E depois a gente vai definir um ponto de luz para que essa luz sirva aí de auxílio para que a gente possa estar colocando as cores, desde o tom claro ao meio tom e ao tom escuro, beleza? Bem apagadinho mesmo, certo? O que é que eu vou estar fazendo agora? Novamente, definir aqui o meu ponto de fuga, tá? Então, uma linha, vou imaginar que tem uma linha do horizonte aqui, vou definir o ponto de fuga, certo? E vou estar esticando aí essa profundidade no formato caixa, convergindo para o ponto de fuga, certo? Ela vai se transformar realmente num volume, tá, pessoal? Por isso que o nome é profundidade caixa, porque ele tem um formato de caixa, certo? Então, todas aqui para esse lado. Tá bem apagadinho. Agora, qual que é o próximo passo? Eu vou definir onde que vai a luz, tá? Para que eu possa fazer esse contraste entre luz e sombra, que é o que a gente vai utilizar. Sempre iniciando pela cor clara, tá? Então, vou imaginar que o meu ponto de luz está exatamente aqui nesse superior à nossa direita, tá, pessoal? Então, nesse sentido, ó, a luz vai pegar toda a parte da minha letra. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Primeiro, eu vou pintar tudo aqui com verde claro, pintando com muito cuidado, e gradualmente eu vou escurecendo com as outras cores, certinho? Detalhe, apenas a letra, não a profundidade de caixa. Beleza, tá minha primeira cor aplicada aqui agora. Eu vou pegar um meio tom. O meio tom desse verde aqui, ó, vou utilizar ele agora apenas para preencher a profundidade caixa. Uma coisa muito importante, esse preenchimento a lápis e também com spray, essa letra ela não vai ter o contorno, né, que a gente geralmente faz no Wood Style. Então aqui o que vai definir e destacar esse efeito assim mais virtual é exatamente essas cores não estar com um contorno bruto entre elas, né? Então vai dar esse relevo de 3D e também a tonalidade que você escolhe de cor ajuda muito. Então quanto mais tom monocromático para fazer esses efeitos, fica também bem mais realista. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Pintando com muito cuidado, é claro. Entre uma cor ou outra, definir bem a direção de uma cor para a outra, né? Ficar bem nítida, né? Não ficar com traço serrilhado. E aí o que acontece? Não vai dar o efeito desejado. Tá vendo? O efeito já separando uma cor com a outra já começa a revelar, né? Beleza, primeira cor base, segunda cor para a gente encaixar aqui na profundidade. Agora eu vou gradualmente aplicando os efeitos de tons mais escuros. Então eu vou escolher uma cor mais escura que esse verde aqui. E aqui nas regiões que está batendo mais sombra, eu vou escurecer aos poucos. Lembrando, galera, que tem uma aula falando sobre efeitos de degradê, tanto em spray como lápis de cor.
passa lá, assiste essa aula também, que eu ensino, depois retorna pra cá e faz esse exercício, certinho? Verde mais escuro, certo? Lembrando, o nosso ponto de luz está aqui na parte superior à direita e ela está vindo, avançando aqui em forma de V, né? Na direção para baixo, para inferior. Então, a gente tem que imaginar aqui onde que essas sombras vão se encaixar, beleza? Por quê? Porque essa sombra aqui vai ter um efeito mais interessante. Então, a gente vai gradualmente colocando as cores. Então, aqui é uma região que já está um pouquinho mais escura. Então, eu posso vir aqui com muito cuidado com esse verde mais escuro. Olha só, e escurecendo. Pessoal, são pequenos detalhes, tá? Não é para pintar toda a profundidade. Vou escurecendo com a mão leve, tá? Vou definindo. Definindo, o que eu falo é tentar deixar mais nítido essas partes de uma cor sobre a outra. Olha só, tá vendo? O mesmo eu vou trabalhar aqui nessa região. Ela tende a ser mais escura porque ela tá mais escondida, aonde tem o ponto de luz, beleza? Aqui nessa parte eu estou avançando um degradê, tá? Não estou pintando totalmente, avançando um pequeno degradê desse friso aqui, que separa uma cor com a outra. Então eu avanço com um verde escuro aqui nessa região, mas bem pouquinho, só para realçar ainda mais, para dar a sensação de que essa profundidade de caixa ela está avançando num ponto de fuga. Ok? Muito cuidado para não apagar a cor correspondente. Nesse pedacinho aqui eu vou colocar uma sombra bem pequena. Perfeito. E aqui eu vou utilizar a mesma técnica, encaixando aqui nesse friso e avançando. Escolhi uma cor amarela, que é próxima aqui desse verde claro, e vou colocar bem pouco, só nessas pontas, para simular que ali tem uma incidência maior de luz. E a minha intenção aqui é misturar mais ainda essas cores, bem na ponta, e avanço. Vou apagar alguns detalhes que saíram um pouquinho para fora, certo? Muita gente fala sobre o uso do preto. Eu vou utilizar aqui, só que com muito cuidado, principalmente nessa região mais escura. Lembrando, sempre passando a mão bem leve na folha mesmo, nada de apertar, pressionar muito o lápis de cor. Bem pouco nessas regiões que eu considero mais escuras. Olha só, pessoal, tá vendo? E por fim, o que eu posso fazer? Eu ainda posso aplicar uma sombra. Escolhi um cinza, projetar uma sombra dessa letra aqui na região para baixo, para ter um efeito a mais. Então, bem delicado aqui, eu vou partir da base, certo? E vou tentar projetar ela aqui no chão. Essa sombra eu vou fazer também com um degradê, certo? Então aqui eu vou imaginando como se ela estivesse se esticando lá na ponta e sumindo. Perfeito. Então tá aí, galera. Primeiro estudo aqui de 3D feito a lápis de cor. Sempre colocar a profundidade de caixa para um ponto de fuga, assim realça mais esse efeito virtual, esse efeito realista. E o 3D ele não tem contorno, tá, pessoal? Ele não tem contorno aqui, ó, o que divide a letra, tá? Então o que vai fazer destacar esse efeito, né, esse estilo, na verdade, é as cores que vocês vão utilizar, né, cor base e a cor de profundidade e profundidade caixa que tem que ser utilizada, tá? Então ela vai definir as letras e aí, por fim, vão aplicando e trabalhando pequenos efeitos com tons mais escuros. Certinho? O exercício tá aí, pratique em casa. Beleza, pessoal? Na dúvida também, passem na aula de Style. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Falou, é nóis e tchau!